Muito boa noite, família da roda de conversa. Boa noite, Firmino. Boa noite a Boa todo noite, mundo. É um Felipe. Boa prazer estar noite a aqui. todos. Espero que vocês estejam acompanhando a gente, que vocês estejam gostando. A gente tem recebido alguns feedbacks aí, sobre os temas, sugestões. Então é importante você colocar lá o seu tema também nas nossas redes sociais, para que a gente possa sempre fazer temas que vocês se identifiquem, que sejam importantes para vocês. E hoje nada melhor do que esse tema que o Firmino vai apresentar para nós. Mentira, uma forma dissimulada de se revelar. É contigo, Firmino. Uau! Isso é profundo, hein, Felipe? Alô, pessoal. Bom estar com vocês de novo. Mentira, mas complicado, hein? Mas eu vou começar contando uma historinha que o meu grande amigo Helder, o Major Helder, me mandou aí uma outra vez, que é a lenda da verdade e da mentira. De um barato que eu me lembrei disso, eu gosto muito dessas lendas gregas, românticas, românicas, romenas, seja qual for, brasileiras ou folclóricas. A questão é a seguinte: a mentira se encontrou com a verdade. Mas, bom dia, senhorita verdade. E a verdade olhou assim, a verdade ela realmente ela quer averiguar, ver se está tudo certo. Olhou assim para ver se o dia estava legal, aí tinha um sol claro, passarinhos cantando, os bem-te-vis. Ela olhou assim, jardim, flores, aí ela disse, bom dia, senhorita. Mentira. No momento que ela percebeu isso. A senhorita, mentira, então, disse Vê se você assim. consegue ajeitar o microfone só um pouquinho, Firmino. Aí. A mentira disse assim. É, tá um calor hoje, tá um calor igual o de hoje, né? Essa semana tem feito calor a beça aqui, aqui no Brasil, no Rio, que Maricá. Aí ele disse, tá um calor enorme hoje. Aí a senhorita Verdade olhou, sentiu, aí viu que ela estava falando, tá certo sim. Então, a senhorita Mentira convidou a senhorita Verdade para dar um mergulho no rio. E aí ela tirou as vestes e caiu no rio. Disse, venha, venha, senhorita, venha se refrescar. A senhorita Verdade, percebendo que era certo aquilo, estava calor mesmo, tirou as suas vestes e caiu nas águas do rio para se refrescar. Mas assim que ela entra na água, rapidamente a senhora Mentira sai da água, toma as roupas da Verdade e se manda, vai embora. A Verdade fica espantada, atônita com aquilo, viu que ela tinha deixado um furo, acreditou demais na mentira e sai, mas ela se recusa. Como ela é, ela é fidedigna, genuína, ela se recusou a vestir as roupas. Ela vestia a roupa da mentira para não sair nua. Ela preferiu então sair nua e crua, saiu pelas vilas, caminhando pela cidade. Daí que vem, né? Aquele adágio que algumas pessoas preferem acreditar na mentira vestida do que aceitar a verdade nua e crua. Então, para a gente começar a nossa conversa, vamos entrar por aí. O que é mentira, gente? O que é mentira? Mentira é um fato, né, que alguém conta, falso, que a pessoa conta como se fosse verdade, propositalmente. Pode ocorrer também por não saber, ela conta isso sem propósito qualquer, mas insiste que aquilo é verdade, ela quer fazer com que as pessoas acreditem que aquilo é verdade, tá? Por ignorância. E aí eu vou buscar, cara, que propositalmente, e essa é a minha presença aqui é justamente para chamar atenção para isso. Vou chamar atenção para o mestre Freud, para a psicanálise, que é muito, vem sendo atacado pelas novas abordagens aí. Não, porque demora, porque é inconsciente. O Freud, aliás, li até um texto em que um intelectual aí, né, intelectualidade e tal, um cara que tem conhecimento, e querendo derrocar os princípios da psicanálise, que eu acho que é direito de cada um, mas não experimentou, então não pode contar. Eu experimentei 14 anos, tá? Eu conheço psicanálise porque passei por ela. Mas o doutor Sigmund Freud, quando ele vai descobrir
a psicanálise a partir do primeiro atendimento com as histéricas e tal. Então, o Freud tinha uma questão que ele queria, pelo caminho da verdade, ele queria encontrar, dar ao paciente, né, a pessoa que estava se tratando, acesso a ela ter uma nova, vamos usar até um termo muito novo, ressignificação do funcionamento da sua psique, do seu aparelho psíquico. Só que ele ia muito bem caminhando numa estrada assim, né, que a gente às vezes tem muito, se apropria como se a gente tivesse, né, um poder sobre a verdade ou o que vai ocorrer. De repente, no meio do caminho, apareceu uma coisa chamada fantasia. Uau! A fantasia colocou um obstáculo. O Freud não podia avançar. O Freud ficou, mas então como é que ele ia fazer, né, para que esse paciente tivesse a convicção? Então, o caminho da verdade não era tão fácil. E é aí que ele descobre também uma coisa chamada inconsciente, esse mundão que provoca todos os intelectuais hoje ainda no planeta. Alguns abraçam, outros dizem que não. E que hoje não só a psicanálise, a própria espiritualidade hoje, que já é uma realidade no meio intelectual, no meio humano, deixa a gente em dúvida. Será que o que a gente vê é real? É verdade? Quantas verdades foram derrocadas nesse período todo, nesses séculos? Hoje, ainda ontem, uma coisa na verdade, hoje não é. Nós estamos no Windows. Que Windows nós estamos, hein, Felipe? Windows 16, nem sei qual. O Windows vai mostrando isso. Quer dizer, há um processo evolutivo que faz com que a gente possa pensar a respeito da verdade. Então, quando Freud descobre isso, ele descobriu e faz com que a gente pense. Isso não é uma invenção freudiana, isso é uma constatação. Se alguém acha que é científico ou não, a gente não está nem aí. A questão que tem, isso é comprovado durante o atendimento de pessoas, está nas ciências sociais todinha, hoje ninguém fala sem levar em consciência, né, o inconsciente. Então está lá. A moeda é uma moeda só. Ele descobre, então, que a fantasia é mentira. A fantasia, a mentira a fantasia é o cimento da mentira. Então, na verdade, todos nós somos mentirosos. Se a gente perceber, quando você tem, a gente tinha antes do Freud uma consciência que tudo era verdade, era assim, a gente pensou, tal, penso, logo existo e tal, isso é assim, a mesa é assim, fulano está como está histérico, fulano está não sei o quê, bababá. E a psicanálise vai descobrir que existem duas realidades. E aí é que está a questão da mentira, né? E da verdade. Existe uma realidade material, né? Existe uma realidade psíquica. É essa aí é que mora essa moeda que está dentro de nós, um pouco de mentira e um pouco de verdade. Então, nas nossas relações, eu diria, eu posso estar mentindo para vocês agora, sem saber. Quando? Quando eu penso que eu tenho só parcialmente condição de ter uma consciência do mundo em que vivo, das relações que tenho. Eu diria para vocês que o mundo hoje é um mundo de mentiras. Olha, é só ligar a televisão, gente. Só ligar a televisão. Vocês vão comprovar isso imediatamente. Então, o Freud vai falar de duas mentiras, duas fantasias. Uma fantasia simples, que seria o devaneio, né? Que a gente escapole, vai dar tudo certo, então, né? Depois passa, que é uma forma de a gente lidar com a frustração. Tipo a raposa quando fala das uvas verdes, mais ou menos isso. Então, vai dar tudo certo e tal. Isso é um devaneio, é simples. Mas existe uma mentira que é capital, que é fundamental. Essa mentira é a que dá alimento a todos os sintomas e é a base de todas as doenças. Eu me atrevo a dizer, falei, Freud, hoje com o meu conhecimento de 40 anos de profissão e de estudo contínuo, que todas as doenças, todas, eu estou afirmando, todas as doenças repousam nessa fantasia fundamental. Tá? O que eu quero dizer com isso? Nós supomos,
supomos que temos consciência plena das coisas. E tem nos mostrado isso, para quem é sincero, profissional sério, de qualquer profissão, que lida com saúde, o próprio médico, eu contei vários amigos médicos, não sei como eu curei esse paciente, não sei, o cara estava desenganado e curou, mas como? Isso é o que a gente percebe, que nessa realidade interna, né, que é a realidade psíquica, e a realidade, em confronto com a realidade, ou em contato com a realidade externa, a gente percebe que na base lá, está na base intrínseca de um ser, estrutural de um ser, essencial de um ser, está a mentira e a verdade. E a psicanálise vai mostrar isso tranquilamente. Não só a psicanálise, como também a própria hipnose, que também mexe um pouco. Quem mexe com mais o inconsciente, mas é a psicanálise que vai fazer isso. Então, ela mostra o quê? Um paciente, esse é um cuidado que deve ter, então, as pessoas que abraçam hoje a autoajuda, terapias outras novas, moderníssimas que estão nesse momento, cuidado com a pegadinha do consciente. O que a gente traz com isso? Na averiguação, quando o Freud começou a tratar os pacientes, quando eu trato os meus pacientes, eles me contam mentiras e verdades. E aí? Como é que fica? Não, mas é verdade, consciente, você faz assim, você faz tal coisa, você não tem vontade, que eu acho um absurdo dizer que o cara não tem vontade. Então, outra maluquice essa para mim. Quem é que não tem vontade? Então eu vou no jardim, eu vou agora no supermercado comprar vontade para mim. Você está sem vontade, você está postergando. Então tem que ter um cuidado. Esse é um cuidado onde a mentira precisa ser revista, porque ela é dessa moeda essencial do mental humano, da psique humana, da alma humana. Então, há um espaço muito grande que a gente vai acessando a partir da nossa averiguação pela ciência, pela religião, pela filosofia e pelo modo de viver, a gente vai conseguindo decifrar essas mentiras. Vou dar um exemplo de uma mentira histórica. É uma mentira histórica assim, que muito me tocou quando eu ouvi, né? Quando eu fui para a universidade, é uma beleza a universidade, que saudade eu tenho da universidade. Meu Deus, todo mundo devia estudar, cara, estudar é tão bom. Quando se falaram de Galileu, né? Galileu é um exemplo vivo de como a força da mentira, ela está sempre ligada a um anseio de poder de quem mantém a mentira e vem de dentro. Nós temos sede de poder, todos nós temos. Tá? A gente já falava isso nas outras. Esse é um detalhe, eu quero lembrar vocês também que isso também é um pecado capital, a mentira. Tá na Bíblia, né? Tem João lá. Acho que o Helder deve saber que eu não gravo muito, mas está em João, é mentira. Mentira, né? É filha do diabo. Olha que coisa interessante. Quer dizer, que a mentira ela pode destruir uma vida, gente. Né? Então, uma mentira histórica que eu me lembro que me deixou muito preocupado. Meu Deus, como é que fizer? Eu detesto atraso da evolução humana desde menino. Porra, como é que os caras fizeram? Então, a igreja obrigou a Galileu a recusar que a Terra não era centro do mundo, que a Terra ela girava em torno do Sol, que não é uma descoberta dele, né? Ele é o pai para nossa cabeça, porque ele construiu isso, comprovou isso, né? Mas que a Copérnico que vai trazer isso, mas não é também outra mentira. Mentira, isso não é mentira. A história como é que está cheia de mentira. Não é o Copérnico, é um outro cara, acho que é Aristarco, século terceiro antes de Cristo, que primeiro aventou a possibilidade de que a Terra não era o centro do universo, e sim o Sol. E a igreja obrigou o nosso querido Galileu a recusar uma verdade. Eu diria para vocês que, nesse momento, em todos os âmbitos, né, da instituição humana, muita gente está sendo obrigada a contar mentira como verdade. A televisão, o cinema, a arte, tá? A política, tá? E, às vezes, as relações intrafamiliares. Se conta muito. E da gente para nós, tem uma mentira que você conta para você. E aí você adoece.
Que tem a mentira que você conta para ele, eu conto para você. Tem muita gente contando, deve ter uma opção de jeito. Felipe, preste bem atenção, tem muita gente contando mentira. Não, eu estou bem, eu consigo resolver, não, vou para a autoajuda. A autoajuda é muito boa. Mas a partir dessa roda de conversa, pense a respeito disso. E vá estudar, vá ler. Não aceite porque tem um figurão que diz que o figurão e o figurinha estão todos submetidos ao mesmo universo mental. Todos. Papa e a pessoa mais simples, o morador de rua, quem quer que seja. Então a gente não escapa porque isso perpassa a criatura humana. E é a descoberta do Freud inegável. E hoje ela é testemunhada pela espiritualidade. Ano que vem tem uma outra coisa aí para o colo dos intelectuais, dos que têm crenças contrárias, dos que são donos da verdade. A espiritualidade vem cortando uma coisa. O que acontece? A psicologia, que é a minha área, a gente vai mexer com áreas que foram refutadas e refugadas no passado, onde a gente podia falar digamos assim, como eu diria isso? Não quero falar de espiritualidade menor, vamos colocar assim, né? Das crendices, da feitiçaria, o que for, das magias, esse é o nome que eu queria, magias, das magias, que estão dentro da gente no nível das fantasias. Então, a mentira histórica, essa é uma delas. Tem uma outra também que tem as modernas, né? Olha, Covid não existe. Vacina não ajuda ninguém, não salva ninguém. Olha, Covid é uma gripinha. Matou 660 mil brasileiros. Matou muita gente no mundo. Então, assim, a força da mentira, ela está dentro de nós, porque nós também queremos mentir. A mentira está sempre dar à pessoa, né, um instante de poder, de subjugar e de fugir da sua própria verdade. De fugir de encarar, por exemplo, as suas fragilidades humanas. Nós fazemos isso o tempo todo. Então, estou trazendo essas imagens, né, essas lembranças, de como a mentira está no nosso mundo, né, como ela está. Como eu posso estar contando mentira a qualquer momento para mim mesmo. Não estou sentindo isso, não. Ah, isso aí, não. Isso passa. Toma aí, coma um remédio qualquer que passa. Não, mental, você consegue ser frescura. Então, a gente precisa ter um cuidado que a mentira ela faz parte da nossa essência humana e ela pode levar a gente a sofrer, e não só isso, ela pode, inclusive, levar um grupo a sofrer, pode atrasar um grupo social, atrasar um país, atrasar o planeta. Hoje a gente sabe, está aparecendo e vão aparecer mais de verdade, quantas coisas foram ocultas, né? Ocultas pelas grandes nações, pelos pensadores, mentiras contadas nos cinemas, né? Nas histórias, que a gente absorve e toma como verdade. Por que a gente se apressa em aceitar uma mentira assim como verdade? Porque a gente também está com, né, a gente está levando vantagem nisso. Por daí a importância muito grande da busca do autoconhecimento. O fato, eu costumo dizer, ela não é uma fala minha de um outro autor, mas que eu uso e coloco mais uma coisa nela, né? A vida é um ato falho proposital. Eu penso hoje, no dia de hoje, no tempo em que estou, e cada dia, depois que eu vi isso há uns 20 anos atrás, como a vida ela é um ato falho proposital, né? Um ato falho, aquele engano, um engano que a gente comete, um esquecimento, mas que revela um pouco a gente. Por exemplo, a questão de se supor, como a gente se supunha, e hoje voltou, está retornando, a suposição que consciente, nós temos todas consciência, a gente tem a verdade em mãos, e a gente aí posterga, e a gente aí isola as pessoas que não têm esse acesso, né? Essas pessoas são doentes, são contrárias e tal, e, na verdade, a gente está refutando a possibilidade de ter o maior conhecimento da gente, porque a gente mergulha num espaço que a gente não conhece ainda. É preciso buscar o autoconhecimento. E eu vou para uma coisa que eu gosto muito, né, que Buda dizia: se Deus te disser isso é amarelo, sinta o amarelo, beba o amarelo, deixa passar pela tua mente, pelo teu coração, você sentir que é amarelo.
para não correr de você acreditar numa coisa, nem acredita em mim, não acredita em mim. Vão ler, vão estudar, deixa passar por dentro de você. Isso que eu estou dizendo. Então, para você, então, ter a tua possibilidade de acessar isso dentro de você. Não faz sentido. Eu não posso dizer que uma coisa é mentira ou verdade se eu não a conheço. Eu preciso conhecer, sentir. Aí, então, eu vou ter um acesso maior, eu vou ter realmente propriedade para falar como a verdade. Se eu olhou para o céu, está claro, está num dia bonito. Pô, ela não podia negar passarinho cantando. Só que ela não pensava que ela ia ganhar uma rasteira, porque você não domina o outro. A importância de conhecer-se a si mesmo e de revelar as mentiras que você conta para si. As mentiras que você conta para o outro o tempo todo. A gente mente. Isso não falei para você, não. O carioca é bom mentiroso, né? Na história da gíria. No domingo que vem, você vai lá em casa e vai almoçar comigo. Esse domingo que vem nunca vem. Mas é uma forma, né, de agradar. E a mentira, como devaneio, ela tem isso. A gente quer agradar. Há momentos que a gente mente por proteção, né, também, proteger alguém, mas é preciso ter consciência. E há momentos que você não tem nenhuma consciência, que vai chegar uma doença. Né? Mas eu, Felipe, quero te escutar para não ficar aqui falando o tempo todo. Vai lá. O que você está achando? Esse tema é um tema muito profundo, eu acho que, como todos os outros que a gente sempre traz, é muito importante. E a gente só mente porque a gente busca ser verdadeiro. Interessante isso. E a gente tem na nossa mente que existe uma verdade. E por existir essa verdade, a gente acaba se atrapalhando nas nossas próprias mentiras. E muitas vezes, como você colocou, a forma, por falta mesmo de estímulo, né, na sociedade, a gente não buscar muito autoconhecimento, de a gente não se aprofundar tanto na gente, a gente acaba vivendo essas mentiras como se fossem a nossa própria verdade. E aí a gente se distancia da nossa essência, que é onde eu acredito que existe a verdade assim mais próxima, e real de todo mundo. É ali que existe uma verdade instalada, baseada, né, como fundação, tendo os pilares das virtudes, dos valores, que são comuns a qualquer lugar do mundo, né? É comum ao ser humano. E, como você falou, hoje em dia a gente tem muito ataque de cultura, ataque de meios de comunicação. Então, essas informações, elas são perdidas. Há outros interesses, né? Que não somente a verdade, e isso vem sendo cada vez mais percebido, mais notado, mais divulgado, e mostra o quanto a gente, quanto o ser humano, ele pode ser ardiloso no sentido de usar, né, essas duas ferramentas, a mentira e a verdade, a, ao próprio ao próprio benefício dele, né? E aí eu estou citando, por exemplo, uma notícia que a pessoa sabe que ela vai ter uma chamada, que tem um ibope, que vai chamar a atenção e ela vai fazer isso justamente para te levar para esse lugar. Aí vocês vão falar, mas isso é estratégia, etc, etc. Mas se todas as pessoas conhecessem a mente a fundo, esse tipo de chamada não ia fazer sentido, né? Correto. O sensacionalismo não ia fazer tanto sentido. A, a, Aquela, como eles falam, intervalo, né? A propaganda da novela lá não ia fazer tanto sentido para te prender, para você ficar preso, vendo, investindo o seu tempo numa novela em vez de estar investindo em você, e dando audiência para os outros. Não que você não possa ver, mas nesse sentido. Então, existem mecanismos que a gente usa por justamente as pessoas não terem autoconhecimento, a gente que eu estou falando, outras pessoas, né? A gente aqui busca ser o mais transparente possível e passar a verdade como ela é. Não Ontem tenha mesmo eu medo, Felipe, estava. você não escapa. Você não, nem eu, estou falando de mim. Você, nós não estamos vacinados contra a mentira. O que vai dar, o que vai dar, gente? O que é, qual é o recurso? Não, Você sim, mas pode. eu estou falando, Firmino, só Sim, para eu não, você concluir. não Eu está estou falando mentindo, eu sei, assim. dizendo assim, eu estou dizendo, eu estou mexendo com a essência, Felipe, é o que eu estou provocando, gente. Assim, muito do que a gente tem
propriedade de verdade, ainda está muito contaminado por mentiras, né? Você acabou de contar, é um recurso hoje, a rede social, né? Nós mesmo, qualquer um profissional hoje que tá fazendo propaganda, eu sou um deles, eu sou mentiroso. Você acabou de dizer para a gente, nós ouvimos, eu ouvi, que um dos recursos hoje, né, para o negócio é inventar uma mentirinha para que a pessoa compre o teu negócio. E isso é dito com uma coisa muito inteligente, né? Uma coisa oportuna. Se você não mente, você vai ficar para trás, porque as pessoas gostam das mentiras. Tá Na sacando, verdade. Felipe? Mas isso que você acabou de dizer é de outro bando. Então, assim, ah, a mentira, quando você fala da essência, tinha um amigo meu que dizia o seguinte, né? Um amigo meu espiritualista, que eu gosto muito, isso me incomodava para cacete, ele dizia, porra, a gente tem que pagar o imposto certinho, a gente tem que ser certinho. Eu ficava olhando assim, porra, mas aí eu vou pagar. Eu sei que eu pago imposto, eu vou preso. Porra. Tem atores aí que estão presos que não pagaram. O Sniper, por exemplo, está preso, não sei se vai soltar. Assim, mas se você pensar bem, aí você paga, né, os impostos e tal, e você tem Enel, como aconteceu agora em São Paulo, as pessoas passaram quase uma semana sem luz. Está aqui em Niterói também, a tua área aí teve sem luz, a minha faltou uns dias. Aqui também, do lado, aqui, esse nome agora do lugar, o nome de Santos, esqueci agora. Então, tem os lugares que não recebem aquilo que seria, digamos assim, direito a partir do momento que você paga o teu imposto, certo? Então, isso era para ser dado. Então, esse meu amigo dizia o seguinte: pois você deve pagar o imposto. Se as pessoas todas pagassem impostos, o mundo seria melhor. Esse mundo só vai melhor se todo mundo pagar imposto. Aí eu ficava meio puto com isso, eu ficava, pô, mas como? Eu digo, mas como? Eu acho que tem que pagar imposto e a gente paga por obrigação também, né, cara? Hoje, atualmente, a gente paga obrigação e a gente, aí vem aquela síndrome da zebrinha que eu sempre falo, né? A gente ainda tem muito zebrinha quando a gente vai fazer as escolhas, as pessoas vão representar a gente, e a gente tolera essas mentiras, cara. Porque exige da gente de mentirinha, dão de volta uma educação ruim, entendeu? Não dão moradia, né? O que acontece? A gente está perdido nessa coisa do desejo que a gente também tem. Na verdade, aí é que está, quando você fala da essência, né, o que me faz pensar, e essa é a minha vertente, né, de aplaudir a busca do autoconhecimento, sempre, como libertadora, é de você desmascarar esse déspota dentro de você, esse mentiroso dentro de você. E você disse muito bem, se as pessoas começassem a pensar o que significa, né, lá a hora do propaganda de manhã entre uma novela e outra, alguns programas que incitam as pessoas a estarem, né, mais taradas, mais aborrecidas, mais agressivas, certamente isso não daria ibope. Certamente a gente tinha que refazer um pouco a estrutura da relação com a verdade do planeta. Percebe? Na relação, na verdade, com as coisas. Talvez, possivelmente, eu acho que a gente poderia ter uma divisão melhor da riqueza, da prosperidade, que a prosperidade agora passou a ser uma coisa muito, muito maquiavélica, né, para esse grupo. Eu me sinto assim, porra, menino, tu é uma zebrinha babaca, porque, porra, o cara se dá bem, você não se dá bem, o cara se deu bem porque o cara ele é líder. Cara, é um negócio assim, estapafúrdio, que são mentiras. Mentiras que, gente. Aí é que entra a questão, quando você fala da essência, você está falando, então, de toques que a psicanálise deu, quer queiram aceitar ou não. O inconsciente vem, é estruturado, está aí, não é mentira, e a espiritualidade vem trazer mais, vem mais. Preparem-se, virá mais. Vocês vão tremer dentro dos sapatos, porque não dá para. Porque a verdade, como disse o Felipe muito bem, a verdade está lá, a gente sabe que a verdade está em algum lugar. E ela vai sendo conduzida a partir do nosso autoconhecimento, do conhecimento do mundo. Quem se falava, pô, tem um computador, eu estou aqui na minha casa, Felipe na deles, falando. Gente, porra, eu ligo para alguém, falo com alguém de Japão. Isso não era, e está entrando aí na inteligência, né, artificial, né, Felipe?
Então, assim, é preciso ter esse cuidado, observar o que está sendo dito, e essa escolha é uma coisa tão forte. Por que ela é forte? Porque você tem isso em você. Por que eu acredito numa pessoa só porque ela está dizendo, por exemplo, que pô, a vacina não serve? Você vê que é uma coisa tão rápida, porque pegando a vacina, porque é uma coisa mais recente, nós somos os maiores vacinadores do planeta, ou éramos. Porque, de repente, as pessoas esqueceram isso. Porque o desejo da mentira, a mentira, como diz da lenda, as pessoas gostam, né, da mentira vestida ela gosta do capuz, a pessoa gosta do superficial, que isso quer dizer também, de certo modo, a lenda. Não a profundidade, como você está dizendo, viu, Felipe? A essência, a verdade, né? Adoro essa verdade nua e crua, né? Que ela é exposta e não dá para esconder. Você Então, pode mas esconder um tempo, mas não todo o tempo. Vai lá, Felipe. o que é legal, assim, que eu estava querendo dizer, é dessa forma. A verdade e a mentira, elas, é, na verdade é isso, é a verdade e a mentira nua e crua. Por a gente buscar essa verdade, a gente acaba escondendo essas mentiras que há dentro de todos nós. E aí, com o autoconhecimento, e eu estava falando no sentido, e aí eu vou citar um exemplo, igual você trouxe, né, da prosperidade, da riqueza, etc. Existe técnicas de venda, que é justamente para você conseguir captar as pessoas e fazer elas saírem da zona de conforto delas, que a maioria não está desperto, tá? E esse despertar não é um eu estou desperto e acabou, não, é um despertar eterno durante a vida, né? A gente sempre vai estar despertando, mas a maioria das pessoas elas estão adormecidas, elas estão ali dentro das próprias bolhas, vendo as coisas de uma forma, às vezes, de uma perspectiva só, então elas ficam muito num mundo sem ampliar a cosmovisão dela, sem aumentar a possibilidade de consciência de expansão. E isso faz com que ela mesma se prenda dentro dela. E aí vem outras pessoas, como você estava falando, Uhum. e colocam as suas próprias verdades, né, entre aspas aí, e jogam para você. Então, o que que é felicidade? Se você não sabe o que é felicidade, eu vou te falar. A mídia faz esse trabalho. Eu vou te falar que ser próspero é ser isso, isso e isso. E isso, ao se repetir e atender alguns aspectos somente do ego, isso passa a ser uma verdade, porque a maioria vive no ego e não na essência, e se conecta com aquilo. E aí, o problema é que lá na frente você vai passar a vida toda buscando talvez essa prosperidade, essa riqueza ou qualquer outro tipo igual a família Margarina, né? Que tinha aquelas propagandas da família Margarina, a família perfeita. Você vai passar a vida toda numa busca de um ideal que não existe, que foi muito mais para vender margarina do que qualquer outra coisa, né? Assim como propaganda de cigarro, que era a corrida, os carros de Fórmula 1, Marlboro e etc., andando de cavalo, era uma coisa linda. Elegância, porra. E isso, na verdade, era antigamente muito forte, se quebrou um pouco, se entendeu mais com as informações que vinham ocorrendo, mas hoje em dia, o que eu quero dizer, com aquela minha fala, é isso. Hoje em dia ainda existem pessoas que usam desse recurso, não tão explícito assim, mas que ainda usam. E quando, na verdade, a gente deveria falar, né? Eu estava até ouvindo um comentário esses dias, de um termo até que eu não escutei ainda, mas é como se fosse um Buda. E falando que a pessoa que conhece todos os seus botões, ela consegue desligar e ligar ao mesmo tempo. Então ela não vive de gatilhos nem de botões. E aí consegue acessar como se fosse o Nirvana. Esquece isso. A pessoa que tem autoconhecimento, ela vai conseguir lidar melhor consigo e o impacto externo vai saber lidar melhor, ou vai ter um impacto menor, mas vai ter um impacto. Não adianta, o sol lá fora ele vai sempre esquentar você. Se você Uhum. estiver debaixo de uma sombra, com protetor solar, né, ou dentro do ar-condicionado, isso vai ser menor. Então, são recursos que a gente cria externo para lidar com essa atmosfera. Da mesma forma, a gente cria recursos internos para lidar com o nosso interior. E aí, quando a gente tem esses recursos, a mentira ela começa a ser revelada dentro de nós de forma transparente,
a gente aceita ela e trabalha ela. A gente desenvolve ela para ir em sentido da verdade da nossa essência, da verdade do outro, né? Ao encontro de almas, né? Como a espiritualidade traz, ao encontro de eu olhar para o Firmino e saber que ele a mesma pessoa que eu, né? No sentido mais amplo, né? Do ser humano. Tem provavelmente as mesmas angústias, ou angústias similares, angústias, ansiedade, tem suas dores, tem suas dificuldades, né? E não ter aquele olhar e falar, nossa, o Firmino é isso ou isso, o Felipe, e enaltecer, idolatrar, né? Como muitas vezes fazem, você mesmo falou, né? Da magia, ou trazer idolatria, ou colocar como um mito, ou como colocar algo desse sentido, qualquer coisa, né? Um fã de alguém acaba sendo essa pessoa, porque ela esquece dela, ela se desconecta tanto com ela, que ela coloca tudo no outro. E aí foi o que você, Firmino, trouxe, que quando a gente está conectado com a nossa verdade, a gente consegue se desenvolver melhor, a gente consegue estar mais próximo da gente. Então, eu acho que a mentira, quando a gente não está tão consciente desses nossos recursos internos, a gente acaba se auto-sabotando. E ela leva a gente para vários lugares que podem prejudicar não somente a nós, como outras pessoas, né? O dano não é só para você, né, cara? Essa é outra questão. As mentiras familiares, quantas mentiras, né, estão escondidas entre quatro paredes, né? E que, de certo modo, elas vão alimentando esse mal-estar, né, entre as famílias, pai, filho, marido e mulher. São umas mentiras, umas coisas que não são Ajeita um pouquinho o contadas, microfone, Firmino, por favor. coisas que não são contadas, entendeu? Assim que elas vão fazendo um mal-estar nas relações das pessoas. O É ambiente familiar tem interessante muito você isso, né? falar, Felipe, que hoje, assim, eu observo, hoje isso está demais, cara. E há uma indústria da mentira, né? Ela sempre existiu, mas hoje ela se industrializou. O cara hoje me oferece, isso que você fala da mídia, a mídia é uma megera, né, cara? Mentirosa. E o recurso que ela tem é de mentir. Mentir. E a gente precisa ter um cuidado do que leva você a aceitar. É uma dissimulação, né? Igual... Por exemplo, dissimulada, ela vem É dissimuladinha, né? dissimulado. É bem, olha, você vai ficar rico. Porra, só liga aí a internet, vejo quando, pô, tem aqui no meu WhatsApp, pô, porrada de curso. O cara me ensina como é que eu vou ficar rico. Quer dizer, eu fico olhando, né? E a gente tem que considerar que há um charco da mentira, né, cara? Há um grande charco, que isso é mitomania, né? Que é uma mentira patológica, né? Que o cara conta mentira pela mentira. Ele vive de mentira. E nós, a meu ver, hoje é uma patologia universal essa no planeta atualmente. Ela é um grande visor d'águas para as pessoas que realmente são felizes. Porque existe uma mentira de uma felicidade fabricada, né? Que tem levado muita gente ao suicídio. É só ver, né? Aí o número de suicídios, né? A violência crassa que a gente vê todo dia, dentro das casas, nas relações familiares, relações de trabalho, no dia a dia, relações sociais, é que revela que essas mentiras, elas, de certo modo, elas vão cobrar um preço. Tá? O que acontece? Ela sai, você conta uma mentira para dentro de você, não, tá tudo bem, não estou com câncer, não estou com isso, não preciso economizar, não, minha mulher não vai saber. Não, é uma porção de mentirinhas que a gente conta. Na empresa, vou levar esse dinheiro que eu quero esquiar nos Alpes, depois eu reponho. Quer dizer, essas questões todas elas vão aparecer depois, porque está dentro a questão. É uma coisa que os avós, eu nunca me esqueço disso, né? Meu avô, meu pai, ele toma juízo, menino. Isso, e é interessante que, à medida que a gente vai aprofundando o estudo da psicologia, né? Profunda na psicanálise,
Se fala de juízo, o próprio Freud fala do juízo, né, que é como um ser que seria, né, o seu self superior, que transcende ao ego comum, né, que seria seria a parte mais, como podia chamar assim, mais essencial e mais evoluída do ego. Que o ego é importante, né? A gente fala de ego, parece que o ego. Não, o ego não é um lixo. O ego é importante, ele é o primeiro contato com a realidade. Ele é o cara que entra em contato com a realidade. Para mim, aquilo ali é um caderno, né? Ele vai me. Isso ali é uma letra e tal. Ele tem essa importância. O que acontece é que ele é, como eu dizia na outra roda nossa, ele tem dois senhores, né, cara? Ele tem um senhor do fora e um senhor de dentro. Ele tem um senhor de fora que é as relações sociais, né? Onde está toda mentira, né? Esse platô de mentira está todo fora, cara. É só pegar. E isso dói, por isso que a gente fala do mal-estar da civilização que o Freud traz, que as pessoas criticam, algumas. O problema da psicanálise e de todas as ciências no momento do planeta é que elas são ainda muito materialistas. Isso é uma questão, percebe? Porque o material ele é perecível. Eu ainda ontem conversei com meu pai, dizendo, o filho está louco. Ora, ouvir estrelas direis. Conversei com meu pai, falecido em 1974. Cacete, é sonho? Pode ser resto de ouro, não foi resto de ouro porque eu não conversei com meu pai. Então, o que eu quero trazer é assim, que existe dimensões diferentes que a gente já está tendo acesso. O que acontece, quando a gente chega aqui, eu venho examinando, a gente percebe isso, a gente chega aqui, né, bebezinho, vai passar por todo um processo de identificação, acolhido pelo pai, pela mãe, ou por quem represente, que a gente vai ter as experiências. A gente vem aberto para isso com profundos esquecimentos, profunda amnésia. Nós temos uma amnésia. Essa amnésia ela já é sinônimo da possibilidade da mentira. Por isso é que eu falo que a gente vive um ato falho. A vida é um ato falho para mim, um ato falho proposital. E a nossa missão da ciência, da filosofia, da religião, e nós, do dia a dia, do cidadão comum, e descobrir essa verdade, que ela é processual. E não há outro lugar que encontrar essa verdade que não dentro de si. Esse é um outro problema seríssimo. Porque, na verdade, quando a gente está vivendo em sociedade, um ajuda o outro. Na verdade, o que o Felipe falou ali, né? Isso foi legal, isso, Felipe, assim, é uma ideia, inclusive, da espiritualidade, né, oriental, que tem muito isso, da unidade, né? Do tal, da unidade. Nós somos a unidade. Nós não somos iguais, nós somos semelhantes, isso é muito importante, né? E essa unidade, ela é diferenciada, é multidiferenciada. Cada ser é diferenciado. Essa é uma questão. A importância, então, o que serve para mim, por exemplo, uma pessoa pode querer se tratar com psicanálise, com a psicologia que eu ofereço, que é a de base analítica, pode não se dar bem, pode se tratar com. Pode fazer uma mentoria com o Felipe e se dar bem, porque ela pode ter uma história, ou pode buscar uma outra terapia, gestalt. A questão é que relação tem essa pessoa com a verdade dela e aquilo que ela suporta. Então, assim, a verdade e a mentira, elas são, como disse o Freud, e a verdade, como o amor e o ódio, é a mesma moeda. Então, para mentir, a gente mente. A gente mente para a namorada, né? A gente para a mulher. Você mente para uma pessoa que está doente, né? Antigamente, pouco tempo atrás, anos 80, eu me lembro, a gente fazia acompanhamento de um caso sério de uma senhora com câncer, onde as pessoas não diziam, não falavam câncer. Não podia falar. Porque se falar o câncer ia ser ruim, que isso ia fazer a senhora, né, talvez até morrer mais rápido. Você vê que são fantasias, são crenças, né, nossas inconscientes, que a gente tem uma parcela de consciência, mas o inconsciente está, na verdade, é o nosso temor de estar em contato com as nossas mentiras. O que a gente tem observado, que à medida em que você tem mais contato com a verdade nua e crua. Já pensou? Eu queria ver a Vinci nua e crua. Oh, my God! Deve ser lindo.
ou não. Você tá entendendo? Mas a verdade é que tem medo, né? Por que será, né? É muito interessante. Que, na verdade, vai revelar alguns pontos nossos, pessoais, que a gente não quer ver, cara. Isso é comum. A gente olha uma espinha no rosto do outro, mas se alguém disser assim, pô, Firmino, pô, você cortou mal o bigode, né? Esse menino que usa barba, porra, a gente vai logo dar uma olhada, pegar O um outro é mais espelho. fácil de identificar, né? Pois aí você vai olhar, porque você vê como é cruel, né? O superego. O superego é cruel porque ele obedece, ele segue a linha do inconsciente, porque eles estão todos amarrados. Essa é a grande interrogação, né, para o mental da gente, é que a gente vive numa redoma chamada Terra, né, e numa redoma chamada, né, de conhecimento científico, filosófico, PNL, psicanálise, psicologia, cacete. E tem mais coisas, gente. Agora está vindo a inteligência artificial. Tem coisas que eu nem sei que virão. Então, assim, a minha verdade era verdade, por exemplo, para alguém, né, antes dos fenícios invadirem os mares e os espanhóis e os portugueses, que tinha um monstro no meio do mar. Era verdade isso. E quiçá talvez tivesse, né? Pô, tu pegar um tubarão branco aí, puta merda, eu quero sair fora. Então, mas o nível quando você tem a ignorância, e aí entra a questão da fantasia, né? O ser humano é mentiroso porque ele fantasia. O mental. Você quer ver uma coisa que eu estava pensando, Felipe, que eu estava pensando, inclusive, na questão de você decretar, que eu defendo. Eu defendo isso. Eu hoje, eu como psicólogo, estou livre, né, para utilizar todos os instrumentos psicológicos do meu paciente. Alô, alô, quem quer ser meu paciente, fique sabendo. Eu uso todo o instrumental para a pessoa ficar feliz. Todo, tá? Eu defendo a psicanálise como acesso ao inconsciente, vai falar de transferência e tal, mas eu uso tudo que você imaginar, até prece. Porque esse é o que a gente tem que fazer como ser humano, a gente tem que usar todo o aparato, isso foi dado para a gente usar, dentro de uma adequação, né, em que você não se fira e nem fira alguém. Então, assim, uma coisa que eu estava pensando, Felipe, essa coisa da fantasia, né, do devaneio. Então, eu vi uma menina linda, ainda ontem vi uma menina linda, uma loura linda, eu fiquei pensando, meu Deus, como é que seria eu com essa loura? Como é que seria? Porra, eu fiquei. Aí eu me mergulhei numa juventude, né? Que ficou lá para trás, que está sempre aqui. Isso é outra ilusão. Outra mentira. A juventude ficou lá atrás, né? Não, isso foi lá quando era menino, né? Mentira, ela está aqui e aqui. O tempo todo, cara. E Com é ela, certeza. inclusive, que vai alimentar a minha relação atual. À medida em que eu reconheço que eu estou mentindo, pequenas coisas engraçadas. Nesse momento, a mentira e a verdade se confundem, né? E a verdade ganha. A verdade ganha porque você sente. Então, no momento em que eu estava fantasiando, eu estava realmente me lembrando, né, da adolescência. Eu estava fazendo o quê, Felipe? Mentalização, visualização de um futuro, que a gente propõe isso, como coach que a gente propõe isso, né? Propõe. Visualizar. Você deve botar numa tela assim, bota numa tela, vou ser rico, quero ser, vou ganhar, vou trabalhar, eu vou levantar mais cedo. Isso funciona. Por que que funciona? Agora, a questão, essa é uma questão da mentira e da verdade, do sonho e da realidade, que aí a apuração do autoconhecimento é fundamental, porque tem gente que vai conseguir fazer isso porque tem um recurso. Você percebe? Essa pessoa ela tem uma poupança lá atrás, de uma mãe como a sua, né, que eu conheço, uma mãe como a minha, que me deu poupança, cara, que soprava arroz com feijão para mim. A lembrança da minha mãe é um negócio fantástico. Percebe? Agora, não sei se todo mundo tem uma mãe que sopra arroz, que é uma mãe como a tua. Percebe? Tem várias distinções, porque cada ser é um ser. Então, essa pessoa, ela pode visualizar isso e não dá certo. Assim, mas esse coach não funciona. Ah, mas esse psicólogo não dá É isso que conta. eu ia falar também, porque tem muita gente, por estar em dúvida do que é verdade, julga, às vezes, um trabalho sério, sem entender, né? Pois Eu, é, essa é a questão, e isso é cara, um porque perigo, porque aí você faz uma autossabotagem consigo mesmo, você mente para você outra coisa que mesmo. nós, quem cuida do autoconhecimento, precisa ter, agora estou me referindo aos psicólogos, aos coaches, quem cuida disso, psiquiatras, médicos,
cuidado, que isso também a psicanálise tocou, e a Bota o espiritualidade microfone mexe um pouquinho nisso. mais para cima, Firmino, por favor. Que é o seguinte, o cara vem para você não dar certo. Gente, É isso. preste bem atenção. O cara vem para você para não dar certo. O cara que vem, ele vem para comprovar que não tem saída, que é o suicida, né? O que é um suicida? É justamente isso. O cara vem te propor, ele quer dividir contigo, na verdade, infelizmente, há uma lateralidade mental do suicida que é mentirosa também. Está falando mentira, como a gente pega no suicida. Ele quer passar para você a responsabilidade. Eu tentei tudo. E aí, se você for verificar realmente se tentou tudo, se ele cumpriu o que você propôs, né? É aquele cara que vai ao médico, quer emagrecer, mas não faz dieta, não toma medicação. O cara que vem me procurar para fazer uma terapia, aí vem uma nesse mês, duas na outra, não é? O cara que vai fazer uma mentoria vai em duas, desaparece. Percebe? O cara que prefere ficar numa fila, numa clínica qualquer, no médico que quer tomar medicação, que não quer pensar. Então, assim, há um cuidado. E essa é uma mentira para si mesma, é perigosíssima mentira. Você pode ter até uma proteção de mentir para o outro, mas a proteção de mentir para você é muito mais complicada, porque você sempre vai passar a mão na tua cabeça. Aí repousa, né, Felipe, o postergador, né? Que ele não sabe. Cara, eu posso. Ah, o cara, eu sou postergador. Eu sou Sim, postergador, eu tenho consciência. Eu sei quando eu estou postergando. Essa é a diferença. isso aí. A diferença é quando você sabe que está postergando, você não é mais postergador. Você está descansando. Aquela coisa que a gente falava da preguiça, lembra, Felipe? Pô, eu quero ficar de preguiça, eu quero ficar de frozó, meu chapa, fim de papo. É, Quero ficar com meu violão, quero ficar deitado no colo da minha namorada, não quero saber de nada. Quero ficar deitado na barriga da minha mulher que está esperando meu filho. Não quero saber de conta, de chonda, de Enel, de porra, de ninguém. Mas isso você faz com consciência. A diferença é essa. O que revela que essas coisas estão em você. O demônio é um homem, acreditem, na atenção religiosa. O demônio é um homem. Bom, se você acredita que alguma coisa foi criada, o demônio é um anjo também, é um homem. Eu sou um anjo, às vezes tem gente que acha que eu sou gente louca. Então, o que acontece, cara? Essa é uma questão muito interessante a pessoa pensar na auto-mentira. Não minta, gente. Está sentindo alguma coisa? Firmino, Procure ajuda. Procure só, ajuda. Vai lá, Felipe. só trazer aqui um pouco também para exemplificar, uma ferramenta normalmente que eu uso na mentoria, que é de ampliação da mentalidade, né? Então, isso acontece muito, porque a gente vive em paradigmas dualistas no nosso mundo, né? Então, a gente tem Aham. muito clichê, tem o mítico mágico, aquela visão apocalíptica, o mundo vai acabar, como aconteceu várias vezes, em 2000 ia acabar, em 2000 ia acabar, em 2000, e vai acabar, e tem A esse, gente se tem, acaba. tem a questão Ah, folclórica também, né? Não há vida, não há vida se não houver carnaval, e etc. Tem a visão que é estática, ela é repetitiva demais, é dogmática, então tem muitas influências só tentando adestrar o ser humano e fica ali, tá preso, tá preso. Tem outras visões, né? A dicotomia do mundo, a ideologia, aquela visão salvadorista, e aí eu vou trazer alguns exemplos, né? Por exemplo, clichê, manda quem pode, obedece quem tem juízo, isso eu prejudica uma detesto, essa eu série de detesto. pessoas. Essa eu É, detesto, é. cara. Uma outra, só para exemplificar, que a gente já está Hum. terminando. Apocalíptica, né, que eu falei, o fim do mundo, enfim, assim nossa empresa não vai sobreviver. E aí aquele caos instalado, ou aniversários como o Carnaval, né, as datas comemorativas, aquela coisa bem fantasiosa, a questão determinista, é assim porque tem que ser assim, eu sou sempre contra, e isso tudo a gente vive de todos os lados, né? A visão ideológica, salvadorismo, só quem segue X tem salvação, né? Só quem segue aquilo que vai se salvar. Você tem que se salvar, a gente tem que ir para o reino, a gente tem que. Fulano está certo, né? O moralista. Fulano está certo e Ciclano está errado. Então, isso tudo a gente acaba vivendo e sem perceber
né? A dicotomia própria que a gente vive, meninos e meninas, homens e mulheres, professor e aluno, certo e errado, mal e bem, né? O marido e a esposa, rico e pobre, e começa aquela coisa conflituosa. Então, isso tudo, quando a gente vai aprofundando, né? E nessa ferramenta eu trago muito isso, que é a visão que a gente busca ter, é justamente para a gente se soltar das nossas gaiolas mentais, né? A gente conseguir ter uma visão mais holossistêmica das coisas, né? Que é uma visão mais transdisciplinar e complexa no sentido de você olhar o todo e não olhar um ponto, né? Então, essa visão mais transdisciplinar, ela vai te dar uma articulação entre todas essas disciplinas, né? Com a superação dessa fragmentação, dessa visão, do conhecimento. Então, isso tudo, quando a gente olha dessa forma, é importante, porque a gente consegue entender a complementariedade de tudo, como o Firmino falou. Uma pessoa que ele é aberto, né, a novos conhecimentos, assim como eu sou, assim como eu acredito que quem está ouvindo aqui acaba tendo um perfil muito similar, é também, porque conhecimento nunca é demais, né? O conhecimento só é demais quando você só fica no conhecimento e não age. Mas quando você tem conhecimento, você pratica, você avalia, faz todo o processo para verificação disso, e você cresce e evolui, está te fazendo bem. Então é importante a gente acreditar, mas sempre se questionando, sempre entendendo. E não é porque a gente fala, eu e Firmino, aqui ou em qualquer outro lugar que a gente vai dar uma palestra, que a gente vai dar um atendimento, etc. Mas a pessoa precisa se questionar para ela conseguir acessar, para ela conseguir. Porque o mais Isso é importante é verdade. você, como o Firmino falou, se eu quiser, eu tenho consciência que eu estou fazendo isso, 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 isso. E pronto. E daí já é um passo assim extraordinário. Mas é isso, falta 5 minutinhos aí, vou deixar você terminar, Firmino, para a gente poder É, finalizar legal. aqui. Assim, essa coisa da decretação do bem, né, cara? Ela é interessante, assim. O mar que alimenta é o mar que mata. A mente que alimenta é a mente que mata. O cérebro conduz é o cérebro que paralisa. Percebe? Essa gestalt a gente vive o tempo todo. Quando você tem o conhecimento, quando você vai buscar e você reconhece uma coisa fundamental que a gente se bate aqui, que é uma coisa que a gente defende muito, é aceitação, gente. A palavra do planeta atualmente é aceitação. Se você praticar aceitação, você tem grande chance de sofrer menos. Temos que fazer uma roda sobre aceitação, né? Vamos Porque tem fazer, muita vamos gente que fazer sim, vamos confunde isso fazer, aí. vamos fazer, vamos É. fazer. Por quê? O que eu quero dizer com isso? Porque, assim, ao mesmo tempo, a questão é da vontade que eu falava ainda agora, né? Eu tenho vontade, não tenho vontade. Eu quero, mas não quero. Quando a gente vai deslindando, vai investigando, né, a nossa essência mental através de processos diferenciados, né, e de níveis diferenciados. Você trouxe uma coisa que eu conheço também, que eu acho interessante, de você ver esses tipos, essa tipificação né, de identificação de um ser, de crenças e tal. Assim, é o primeiro passo para uma pessoa começar a sacar o que ela tem. Quando você lê um livro de autoajuda ou um livro de Ah, tem onde psicologia, ela vive, né? você começa a ver que você tem aquilo tudo, né? Tipo, porra, eu quando comecei a estudar, pô, acho que eu sou neurótico, eu acho que eu sou meio psicótico, eu sou meio psicótico. Você começa a notar, é engraçado, eu atualmente eu tenho utilizado muito a boneca russa, né? Para explicar isso para os meus pacientes. Eu amo da boneca russa, né? Que é uma dentro da outra. A gente está um dentro do outro. Vup, 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 vup. Muitas experiências nossas estão lá, né? Assim, a distração da mentira atual. Tem uma mentira, nesse momento tem uma mentira sendo dita na televisão. Tem um cara que vai propor a você que você vai ganhar uma grana e que você conte mentira a respeito da tua profissão. Você vai oferecer o que você não tem. É muito interessante isso. Tem muita gente oferecendo que não tem. Uma pessoa recém-formada, em qualquer profissão, está propondo coisas que vai oferecer que não pode ainda. Você tem um tempo, você ofereça aquilo que você pode. Isso é importante. Se você oferece o que você não pode, a tua mentira, cedo ou tarde, vai aparecer.
Porque na hora do lelê, do lalá, como diz o meu amigo do samba, é você e o teu paciente. É você e o grupo, é você e o grupo que você atende. Então, nessa hora, é importante, essa é a importância de você ver que é uma atração, porque a mentira, ela tem uma força que você quer levar vantagem. A gente quer vantagem. Voltamos lá na caverna, lembra que a gente tem falado? A gente, o desejo quer ser satisfeito, gente. Quero ganhar grana, quero trocar de carro, quero comprar um carro. Porra, eu comecei a trabalhar, quero comprar um apartamento. Gente, é devagar, é processual. Mesmo, né, Felipe, as questões mesmo do coach de finança, ele vai te Processual é a informar, palavra. É né? a palavra que eu mais gosto, que as pessoas mais me odeiam. De finanças, que você precisa ter um cuidado. Não é assim, gente, é igual plantar. O que me ensinou finanças foram as minhas árvores. Porra, tô lá, agora tô de olho nas duas goiabeiras, mas tem que esperar. Porra, tem que regar. Então é preciso um sacrifício. E até para você conseguir diferenciar verdade da mentira, você precisa se sacrificar, precisa olhar para dentro de si. Aí você vai realmente melhor. Olhe se você não anda mentindo nas tuas relações, né, com teu marido, com a tua mulher, com teu filho, com o professor, com teu aluno, contigo mesmo. Pô, não, tô magrinho, aí todo fim de semana chope pra cacete, churrasco. Não, mas tô bem, acho que eu tô bem. A calça tá entrando e tal. Preste atenção nisso, olhe, seja nessa hora, o valor do superego está aí, quando você tem ele em você, que você olha para si como a verdade. A verdade não tem vergonha. Saiu nua e crua. Saia nu e cru. Aliás, eu recomendo que vocês façam essa averiguação quando estiverem tomando um banho. É muito legal. Eu falo para meus pais, porra, olha no espelho, olha você, como é que você está? Dá uma sacada no teu rosto, no teu corpo. Porra. Mulher, então, que é muito. As mulheres são assediadas pela mídia, né? A mulher traz um segredo que a gente fica doido para descobrir, nunca vai descobrir, mas elas são altamente atraentes para isso. Então, tem esse cuidado, olhem-se, verifique se está mentindo. Meu cabelo está feio. Pô, um cabelo é afrodescendente, e é lindo o cabelo. Pode ser que queira fazer outra coisa, que faça. É loura. Mas loura não está na moda, não. Tem loura que quer fazer o cabelo meio afro. Também não tem. Mas como é que você se gosta? Qual é a tua verdade para você? Como é que você olha para você? Essa ali sou eu. Eu gosto de dizer para mim, quando eu vou para o espelho, eu gosto mesmo, ultimamente faço. Firmino, você é o Firmino. Sabe por que eu botei Firmino Luz? Que me ilumina. Eu quero ser eu mesmo, você precisa ser você mesmo, não minta, não queira ser o que a mídia não é contando por aí. Você é linda. E se alguém disser o contrário, não acredite. A partir do momento que você averiga isso por você mesma, há sempre alguém de olho naquilo que você é. Que o mundo precisa de você como você é. O universo quer você como você. Você é importante como você é. Então é isso aí, gente. Um beijão no Valeu, coração. gente. Tomara que a gente tenha Obrigado. Até ajudado a vocês próxima aí. roda. Vamos na Foi próxima. A gente vai excelente. trazer um assunto legal aí, né, Felipe? Vamos nessa. Um Aquele abraço. abraço. Namastê.